Boa noite a todas e todos, sejam muito bem-vindos. É com muita alegria que a gente recebe aqui o professor João Canda, palestrante e escritor internacional. Sobretudo, professor, porque, como eu já conversei contigo em muitos momentos, para pensar um pouco esses ares ancestrais, esses fluxos e refluxos entre Brasil e África. Nós temos uma experiência muito forte de uma África mítica, especialmente nos cultos de matriz africana e afro-brasileira. Para a gente é muito importante fazer esse diálogo. Então, as alunas também estavam bastante empolgadas com a sua chegada, porque a gente sabe da importância de buscar materiais didáticos, como eu falei contigo, e conhecer realmente autoras e autores que vêm de países africanos, inclusive lusófonos, nos ajuda muito. Então, gente, eu quero destacar a importância do trabalho do professor João nessa direção. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo num congresso que, inclusive, isso me chamou muita atenção. O conhecimento que ele tinha de cada um dos autores que ele estava expondo ali nos livros que ele estava trazendo, que a gente não encontra com uma circulação tão fácil aqui no Brasil. Porque uma coisa são os livros que a gente encontra na Amazon, que a gente encontra nesses espaços, e outras coisas são os livros que a gente nem sequer teve oportunidade de encontrar. E esse trânsito de culturas o professor João Canda tem feito de forma linda, e por isso ele está aqui hoje para conversar conosco. Eu agradeço bastante, viu? Professor, a palavra é sua, fique à vontade aí, vou aqui assistir. Tá. Boa noite, pessoal. É sempre um prazer estar com vocês, partilhar um pouco da minha africanidade, partilhar um pouco da minha experiência enquanto africana, enquanto pessoa, enquanto um eterno apaixonado das artes, né? E, aliás, eu vivo dizendo que essa é nossa missão, trazer, participar desse tipo de intercâmbio, né? Uma vez que a gente reconhece que é um trabalho muito lindo que vem sendo desenvolvido pelos brasileiros já há algum tempo, e nós, os africanos, nos sentimos na obrigação e no dever de participar desse desafio, porque discutir essas questões são realmente desafiadoras, né? E quando a professora Ellen me procurou dizendo que seria bom nós fazermos uma viagem de retorno à nossa ancestralidade, as primeiras coisas que vieram na minha mente são várias, né? Mas uma delas foi em relação ao papel hoje da poesia em torno dos temas que a gente vem discutir. E é muito interessante porque se a gente olhar se a gente olhar na direção certa, a gente vai perceber que o tempo é uma poesia. Inclusive, eu cito isso num dos meus livros intitulado A Nostalgia do Meu Querer, que o tempo passa e enquanto passa eu fico pensando como o tempo realmente passa. Um dos aspectos que influenciou o nosso modo de fazer literatura em África foi a inserção da língua estrangeira na nossa vida, né? Isso oficializado entre 1884 a 1885, com a Conferência de Berlim, a conferência que eu chamo dos malandros, né, por outros termos, né? Quer a literatura colonial portuguesa, quer na literatura colonial europeia, de forma geral, o homem branco sempre foi colocado como um ser elevado, né? Na categoria de herói mítico, o sacrificado, o desbravador, né? O desbravador das terras selvagens, porque nós éramos os selvagens, né? Então, o portador de uma cultura superior do que a nossa. E por isso, a visão que se tinha após a chegada do colonizador era de que, e aliás, há umas frases, há uns textos muito interessantes que reforçam isso,
que o único país que poderia explorar seriamente a África era Portugal, e esse era um pensamento de Manuel Pinheiro Chagas, e há um outro pensamento muito interessante também, que é de Henrique Galvão, eu penso que vocês devem conhecer muito bem, que diz que a sua face negra, de beisola carnuda, tinha reflexos demoníacos. Era assim que o colonizador olhava para nós, africanos, nessa época. Mas há um dado muito interessante, porque de lá para cá aconteceram várias coisas, vários momentos, vários cenários, várias lutas, várias resistências, várias conquistas, né? Várias derrotas, mas, sobretudo, o tempo voou nas asas de uma águia, e hoje há uma preocupação muito grande com a identidade dos povos africanos que emergiu na literatura moderna, né? Como na poesia de Nguimbangola. Quando a gente olha para a poesia de Nguimbangola, intitulado Amiga da Zunga, um poema muito interessante que diz assim: raio do sol, ainda espreguiçarem-se, já ela está de pé, com a que anda na cabeça, carregada nas vértebras, o seu rebento, e sai correndo a cidade toda na ânsia de conseguir o pão para os seus filhos. Pés descalços, com a poeira na jornada, a descer as calçadas da cansada suada Zunga Luanda. Amigo, está aqui a frutinha gostosa, é 5 kwanza. Lábios ressequidos pela fome que assalta os seus estômagos, lábios dolorentos, o brilho dos olhos negros, aquele olhar negro, ávida da vida que lhe foge da alma, esperança negra. Já não há verde. Chega a cubata, com os porcos proventos dos dias faz comer para o insensível dono, que a quer comer de qualquer jeito. Que vida dura! Leva a surra se ela rejeita, fatigada na esperança do além, de que um dia a esperança vai chegar. Fortalece-te de Deus, ó amiga da Zunga. Esse é um poema do Nguimbangola, um autor que eu tive a oportunidade de editar, né? Muito interessante. E é um dado muito curioso, porque nas narrativas de escritores que recorrem às contribuições de provérbios e ritmos, símbolos da religiosidade, costumes africanos, que infelizmente foram muito silenciados pela colonização, mas que é um processo de resgate, de busca de tudo aquilo que se perdeu, com um trabalho muito interessante que os novos autores vêm fazendo através mesmo da poesia, né? Como se lê, por exemplo, na minha poesia intitulada Entre a Rainha Zingambande e a História, no meu livro A Nostalgia do Meu Querer. E diz assim: e há uma história de amor e revolução. Não começou nesse mundo, nem no outro, e nunca acabou. E é um passado entre povos e culturas, entre a vida e a morte, entre o sangue derramado e a coragem adquirida, entre a opressão e a libertação. E há uma grande história, com muitos erros e acertos, entre o confiar e o desconfiar, entre o início e a ordem. E há uma história de amor e revolução, que não começou nesse mundo, nem começou no outro, e
que nunca acabou. Uma história de Pungwandongo, a resistência do Dongo, a história de um passado distante entre povos e culturas, entre a vida e a morte, entre o sangue derramado e a coragem adquirida, entre a opressão e a libertação, entre a rainha Zingambande e a sua vitória alcançada, a nossa vitória alcançada de uma luta puramente legítima, de filhos guerreiros, guerreiros de uma sociedade conquistada e de uma poesia continuada. Essa é uma poesia que eu retrato um pouco da simbologia dos nossos guerreiros. Aliás, falando até dessa simbologia, hoje estamos no mês da mulher africana, que é comemorado no dia 31 de julho. Então, trazer a imagem da mulher africana como símbolo de resistência, como símbolo de conquista, como símbolo de uma África mais esperançosa. Aliás, as mulheres que, no meu olhar e no meu humilde entendimento, serão fundamentais para que o mundo seja bem melhor do que é hoje, né? Um mundo que passa por muitas transformações negativas e há um retrocesso muito grande na história, né? Então, trazer essa imagem da mulher e reforçar o papel das mulheres hoje é algo que nós, como africanos, nós como autores africanos entendemos que é fundamental, até porque a África é um exemplo hoje no que concerne o lugar, o espaço que vem dando à mulher na política, na economia, na educação, na cultura, né? Então, inclusive, há um estudo, abrindo aqui um parênteses, há um estudo de um congresso, que houve um congresso, se não estou em erro, em Bruxelas, que chegou à conclusão que a maior parte da África hoje tem a maioria das mulheres empreendedoras, empresárias no mundo. A África, as mulheres sustentam família, elas são a máquina da economia, né? Então, hoje é preciso que se dê espaço e que se coloque a mulher no seu devido lugar, aquele lugar em que os homens vêm cometendo muitas borradas. Continuando com o nosso assunto, né? Continuando com o nosso assunto, e ainda relacionado à poesia, hoje nós temos muitas mulheres escrevendo poesia também, o que é muito interessante. Mas antes de falar de uma mulher, eu queria falar da poesia de Edson Gomes Ferreira, que também traz uma África mais doce, uma mãe africana mais doce, e no seu Martírio, canto 2, que diz assim: no despertar de cada manhã, brando meu corpo, buscando afirmar a sua intenção, as palavras foram sempre dóceis, nos primórdios buscando ludibriar o possível, a resistência negra, transformando gradualmente, assidualmente, para estar e fazer. O maquiavélico como um cordeiro, de maneiras mansas e escondidas, em dita e civilização do nosso tempo, quebrando a minha milenar tradição. Neste dilema, presunçoso, nesta minha resistência de um tempo macabro, eu simplesmente me desperto. É muito interessante. Edison, que é um poeta guinense, da Guiné-Bissau, né? Então é muito interessante ler esse tema maravilhoso. Assim também como eu enxergo na poesia de Olinda Beja, que é
é uma escritora santomense que também traz uma reflexão poética muito interessante e elucidadora, que é o Fado Cruzado, que diz: água da fonte, fonte cantando. Que bonito o teu cantar. Vais correndo, vais andando na esperança de ver o mar. Água da fonte cantando, que bonito seu cantar. Também eu queria ir. Onde tu queres chegar? Cada um tem o seu destino. Cada um tem o seu cantar. Também eu queria ir onde tu queres chegar. É muito interessante o Fado Cruzado na poesia, né, nessa poesia. E olhando e reparando para essas poesias, tem uma coisa muito curiosa, que há uma valorização da tradição oral, né, na África, longe de simplesmente significar um meio de comunicação, mas diria que reluz uma maneira de preservar a sabedoria da ancestralidade, né? E nesse sentido, eu diria que a palavra transmitida na oralidade conduz à herança ancestral tão valorizada, né? Por sinal, que é muito interessante. Não só valorizada, mas também que acaba sendo o pilar de de um trabalho literário que vem sendo feito de forma incrível, muito incrível, né? E um dado muito interessante, elas relatam histórias ouvidas dos nossos antepassados, né? Elas relatam nossas tradições, a forma como o africano olha para a vida, para a morte, para a cultura, para as tradições. Então, tudo isso faz muita, muita diferença, né? Há uma narrativa, e são narrativas que de alguma forma acabam mesclando a oralidade com técnicas exclusivas da escrita, além de informarem, né, transmitirem ensinamentos próprios da nossa cultura. E é muito interessante porque, ao ouvir, eu lembro dos vários contos ou dos vários provérbios que eu ouvia dos meus avós. Era uma simbiose de contos, poemas, versos, né? E é tudo muito, muito, muito lindo. Por isso, e isso me leva a uma poesia muito interessante que me lembra e que nos remete a essas vivências, que é a poesia de Ngongita Diogo, em transe. Vagando pelo meu eu procuro o meu destino. Na dúvida do ateu, e dizem que estou tão perto, mas não consigo ver. Eu simplesmente não consigo ver. E dizem que estou tão perto, mas eu não consigo ver. Descrente como é certo, voando no meu ser, encontro vago espaço na dor do meu sofrer. Ah! Acorde, minha alma boa, pois não consigo simplesmente ver que em mim minha alma voa. E, por favor, faça o meu corpo seu alvor. Ngongita Diogo, que é uma autora angolana, né? A produção poética africana dos novos autores é justamente um ato livre, exemplar, que não permite uma apropriação direta e que provoca gratuitamente o efeito da beleza. Uma beleza que pode ser usada tanto para contemplar o belo, como para condenar ações
quando eu pego na obra de Doug Murras, A Matemática da Coerência, também editado por mim, e leio na orelha a seguinte poesia: o melhor de Angola. Ainda sonho com o dia em que o melhor de Angola voltem a ser as pessoas. Não o petróleo do azar, os diamantes de sangue, o kwanza burro ou o dólar do outro, mas as pessoas. Não os erguidos, os perseguidos, os fatigados, os deportados, mas as pessoas. Não é o baju, o revu, muito menos o medru, mas as pessoas. Não estou a falar do rico ou do pobre, nem dos filhos, dos enteados ou dos órfãos, mas as pessoas. Ouviram bem? Eu disse as pessoas. Não é o preto, o latum, o paculado, o pula de raça ou albino, mas as pessoas. Ainda sonho com o dia em que o melhor de Angola voltem a ser as pessoas. Eu, tu, ele, nós, vós e eles. As pessoas. Doug Murras, Matemática da Coerência. Né? Então, é uma poética livre que contempla o belo, que valoriza o homem, que valoriza a cultura, que valoriza as tradições, mas que, ao mesmo tempo, é uma ferramenta de resistência. Então, os escritores da nova geração nos proporcionam uma performance de gênio. Isto é, o artista indomável, indizível. É qualquer coisa de, ao mesmo tempo, racional e intuitiva, onde os aspectos da cultura, das tradições e do retorno dos resgates dos valores e da valorização das línguas nacionais, que a nossa espinha dorsal ou a medula da cultura africana, é totalmente valorizado. Quando eu leio o tema Terra e Crianças, de Alex, do escritor moçambicano, e ele diz que ó terra, escutai a voz suave dos teus naturais, vozes de crianças puras, inocentes, como pássaros sussurrando entre árvores na praça do desespero. Ó terra, escutai brandos contatos entre desespero e esperança, música de presença mortal. Que crianças angustiadas. Então, é um apelo. E é isso que a poesia vem nos remetendo, vem contribuindo e muito para muitas conquistas sociais que nós vemos vivendo nos dias de hoje. É uma ferramenta hoje de transformação, de resgate, valorização e transformação. Mas também vemos percebendo que há uma necessidade dessa mesma poesia ser usada para questões como eu realço na poesia que eu escrevi há 2 dias atrás. Uma poesia reflexiva que eu gostaria muito de partilhar com você. Pretos morreram no passado. Pretos morrem no presente.
Pretos não vivem. Pretos sobrevivem. Não por muito tempo. Não mais. Eu disse não mais. Não por ensejos. Não mais aos fuzis do presente. As chibatas do passado. Não mais. Não mais a rima da agonia ou aquela agonia dos navios negreiros. A agonia das chibatas em meio às... Não mais. Não mais. Não mais a agonia impulsionada pela distorcida história. Ou histórias? Mitos? O que importa? Vazias retóricas dos pervertidos sofistas. Pervertidos sofistas, porque no final, e somente no final, pretos sobreviveram no passado. Vivem pretos no presente. E viverão no futuro. Porque o mundo sem pretos é imundo. Orgulhosamente preto, orgulhosamente humano, como tu, independentemente da sua cor, independentemente do que és ou fazes, orgulhosamente seu irmão. Então, é isso que a gente faz. É isso que a gente vem realizando. É isso que a gente vem demonstrando. É isso que a gente vem buscando. Portanto, a poesia tem sido fundamental, a literatura tem sido fundamental para cada vez mais trazer uma África original. Uma África que não é olhada com preconceito, com discriminação. Uma África que cada vez mais é esquecida na mídia. Uma África que, de alguma forma, ainda percebe-se que há um projeto eurocêntrico por trás de toda aquela imagem, de toda aquela imagem em torno da África. E isso está bem relacionado com o que defende Malcolm X, quando num dos seus discursos dizia que a única esperança para o homem preto é uma África forte, na necessidade do afro-americano se tornar inseparadamente linkado. Nossa esperança é uma África forte. Mas se a África é fraca, nunca teremos uma posição de respeito na América. Eu vivo defendendo no meu trabalho, na minha poesia, na minha literatura, que muitos dos problemas que o mundo vive hoje passa pela contribuição dos africanos. Então, essa conexão, esse retorno do Brasil para a África e a nossa vinda da África para o Brasil é fundamental. Né? Então, eu só posso agradecer tudo que a gente vem fazendo até agora, um trabalho magnífico. A gente vem publicando obras de muitos autores africanos, né? Dom Murras, Alexandrine Bio, a camaronesa, Moçambique, o Lobolo do Cadáver. Todos esses livros e muitos outros que vocês conseguem ver lá atrás, a gente tem no site da Literáfrica, tá bom? Lá você vai ter contato com obras de autores que têm uma visão totalmente diferente.
que trazem uma África original, que trazem uma África totalmente desconhecida, que trazem uma África que encanta. É a África do dia a dia do africano. Então vale a pena ler, vale a pena buscar. E é assim, pessoal. Tem sido muito, muito interessante o nosso trabalho. Mas é isso aí. Falei muito, agora eu quero também vos ouvir, né? Ellen. Nossa, como que é falar depois de ti, né, João? É um, eu acho que quando eu olho você falando e reconheço o seu projeto, é revisitar valores civilizatórios africanos que em muitos momentos nós brasileiros só vemos em livros, né? E o primeiro deles é entender, você falando, gostaria de mostrar isso para as alunas, não sei se elas tiveram essa apreensão de pronto, que esses valores civilizatórios africanos de que a gente fala nas disciplinas, eles estão juntos. Vejam que a poesia do professor João, ela não é só uma poesia da oralidade, ela é uma poesia da corporalidade. Ele está em pé falando conosco, né? E acho que isso mostra muito daquilo que eu tento explicar, tento passar, conversar. Então, acho que romper com a concepção daquilo que é universal, romper com o eurocentrismo, romper com o modelo único de humanidade e, sobretudo, com o que o João colocou desde o início, com esse herói retratado pela civilização eurocêntrica, é importante. Porque, por exemplo, mesmo a Bell Hooks, que eu gostaria de aproveitar para citar, ela vai dizer que a dificuldade da inserção da mulher negra no feminismo tradicional e tradicionalmente exercido pelas mulheres brancas era não conseguir compreender o homem como sua oposição, o homem necessariamente como como aquele que a oprimia, porque o mundo oprime as mulheres negras de tantas formas que não é que não se reconheça o sexismo presente na ação dos homens negros, porque lá também está, assim, e na dos homens brancos, mas, sobretudo, é entender em muitos momentos a necessidade de estar com esse como um parceiro. E aí o João retomou lindamente, e ele publica muitas mulheres, eu sou testemunha disso, eu tenho 3 dos textos, que são excelentes, anotei outros aqui que eu já quero, viu, João? Depois eu falo contigo. Tá. E é muito, é lindo, né, esse encontro. Outra coisa é retomar essa relação do continente africano que você trouxe, acho que com a mulher. Não é à toa que o próximo encontro Mundo de Mulheres vai acontecer em Maputo, né, capital do Moçambique. Então, a gente tem essa retomada e nessa perspectiva. Então, acho que eu quero agradecer muito, e antes de fazer a pergunta, que eu já tenho uma, e liberar para que as pessoas perguntem, escrevam a pergunta de vocês, se inscrevam aí, pensar a partir do Feuini-Sar, né? O eterno inacabamento das formas exige sua constante reinvenção. Então, como é esse exercício de reinventar a língua, João? Porque, para mim, é o mais difícil. Veja, a gente tenta falar de decolonialidade na língua do colonizador. E quando você me trouxe esse acesso a poetas que eu não tinha acesso com tanta facilidade, como eu falei no início, você faz esse trabalho super bem, eu percebi uma outra língua portuguesa, muito diferente daquelas que mesmo aqui os africanos da diáspora, né, os negros e negras da diáspora, tentamos, não, ela é livre, e o que mais me chama atenção é na modificação das palavras, mas com uma habilidade absoluta, tá, que não elimina. Então, como conseguiu ter essa complementariedade desse pensar africano na língua do colonizador? Isso eu acho que é enriquecedor. Se você puder falar um pouquinho sobre isso, eu vou ficar muito grata. Obrigado, Ellen. Uma pergunta muito interessante. Apesar da fartura linguística dos 50 países africanos
que formam o continente africano, estamos a falar de um continente que congrega aí cerca de 2.091, 92 línguas faladas, né? Onde que corresponde a cerca de 30 ou 30% dos idiomas falados em todo o planeta. Um dado muito interessante é que até um tempo atrás, ou seja, desse universo, 27 possuem línguas vindas da Europa, né? Línguas que foram consideradas, que em alguns países ainda são consideradas como línguas oficiais. Mas, com exceção daqueles países da África branca, né? Eu falo da Argélia, falo da Líbia, falo do Egito, né? Marrocos, por aí fora. Um dado muito interessante é que é um trabalho que vem sendo feito que busca resgatar e valorizar a nossa própria língua. Lembra que eu escuto aqui muita gente dizer, não, o africano não fala, eu até nem sei, o pessoal fica dizendo, o africano não fala idiomas, não fala língua. Bem, o Kikongo da minha origem é língua. Entendeu? Então, tem ponto. Então, o que muitos países perceberam? Que há uma necessidade de invertermos essa linha de pensamento. Por exemplo, você se vai no Ruanda, por exemplo, as línguas autotônicas adquiriram o estatuto de línguas nacionais ao lado do inglês, ao passo que no passado era diferente. Nós tínhamos o inglês como a língua oficial e as línguas nacionais lá embaixo, né? Mas essa pirâmide está sendo invertida, porque os africanos começaram a perceber, não, a língua do colonizador não é nossa língua. Esse negócio de que literatura de língua portuguesa não existe. Isso é balela. As literaturas são africanas e ponto. É uma literatura nigeriana, literatura angolana, não tem esse negócio de literatura africana de língua portuguesa. O que é isso? E o mais interessante é que eu vejo muitos pesquisadores, muitos escritores, muitos pensadores continuaram a usar esse termo. A literatura é moçambicana e ponto. Por que tem que estar o português no meio? Por que tem que estar o inglês no meio? As literaturas simplesmente são africanas. É literatura moçambicana, é literatura nigeriana e ponto. Né? Quando você vai, por exemplo, na Nigéria, você percebe que as 3 línguas principais, que é o Hausa, Yorubá e Igbo, são ensinadas nos liceus e escolas normais. E são propostas, inclusive, como matérias opcionais nos exames nacionais. Quando você vai na Tanzânia, você tem o Kiswahili, né? Que se tornou numa língua de construção da nação. É disso que eu estou falando, de se apegar às línguas nacionais, às línguas africanas, e ter elas como línguas de construção nacional. É isso que vem acontecendo nesses países que eu mencionei. Você vai na África do Sul e as partidas de futebol são narradas com as línguas nacionais. Você tem 11 línguas nacionais sendo consideradas como oficiais. Então, isso faz a diferença. Isso cria o gosto por essa transformação que a gente vem trazendo até mesmo nas nossas obras. Quando você lê na minha poesia A Quilumba do Ige, o falar inofensivo domina o meu saber, deixando-me envolvido pelo teu Kikongo. A gente aos poucos está trazendo os nossos provérbios, a nossa língua, paulatinamente para o texto dos nossos textos literários. O livro que eu acabei de ler agora, de Doug Morras, é uma obra muito interessante que traz essa experiência.
O livro tem cerca de 131 páginas. E no final do livro, você tem um glossário de frases, de palavras de Kimbundu, Kikongo, que são várias outras línguas angolanas dentro da obra. Ou seja, você tem uma obra com mais de 200 glossários, creio eu, dentro de uma obra. Então, coisa que não acontecia no passado. Então, a gente cada vez mais começou a entender que a melhor forma de explicar e levar ao mundo o conhecimento da nossa cultura é através da nossa língua, é através dos nossos provérbios, é através do nosso Kikongo, né? E isso tem acontecido e muito bem feito, né? É uma questão de tempo. Nós vamos ter aqui no futuro pessoas recorrendo à tradução de livros escritos em Kikongo. Aliás, falando nisso, hoje já cada vez mais publicação de dicionários de línguas nacionais, não só em Angola, mas em alguns países africanos a acontecer. Então, isso tem sido fundamental, assim como vem defendendo também muitos outros autores esse trabalho, né? Então, essa diversidade etnolinguística, a cultura e as experiências práticas vem garantido o sentido de que o esforço dos escritores contemporâneos venha a convergir para uma elaboração de uma narrativa continental. Quando é que essa narrativa continental vai acontecer? Quando nós começarmos a inserir as nossas línguas nacionais em obras de literatura, na pesquisa e nos contos, né? E isso vem evoluindo a cada ano, fazendo que haja um novo olhar objetivo sobre a África que se converte numa exigência pragmática, né? Acadêmica, cultural e política, porque estamos a falar também de política, né? Então, é muito interessante isso, né? É um trabalho que vem sendo muito feito, então espero que eu tenha conseguido satisfazer a sua pergunta com a minha resposta. Plenamente, e é isso, né? Cada vez mais essa busca de uma literatura transnacional, de uma discussão transnacional das próprias relações raciais. Acho que a gente está num momento no Brasil muito positivo para isso, para pensar isso nessa direção, apesar de todas as angústias que a gente vem vivendo, a gente precisa pensar nesse diálogo, né? Mas um diálogo realmente efetivo entre Exato, todos. exato. Até na verdade, a gente compreende que as línguas nacionais ou maternas, elas são um veículo hoje de transmissão dos valores culturais. Porém, as línguas estrangeiras, elas são, por seu turno, uma janela aberta para o mundo exterior. Então, a gente precisa ter esse entendimento. Muito obrigada. Agora a Michelle vai te fazer uma pergunta, tá? Tá bom, Michele. Boa noite, João Kanda. Prazer. Boa noite, Michele. É um Prazer é privilégio todo meu. poder participar desse espaço, poder te ouvir, te conhecer. E eu gostaria de, antes de fazer uma pergunta mais teórica, de saber um pouco do seu trabalho. Eu imagino que alguns colegas também estejam se perguntando. Eu gostaria que você falasse como surgiu esse projeto, como que você trabalha, porque a Ellen falou que você publica textos, né, de outras mulheres. Eu fiquei curiosa para entender de onde vem os seus trabalhos. Você está no Brasil? Você não está no Brasil? Você já esteve no Brasil? Como é que você pensou esse projeto? E como é que você pretende também dar eco para esse projeto? Porque foi muito interessante agora a sua fala, né, sobre a importância de cultivar e rememorar as línguas nacionais, mas, ao mesmo tempo, dar vazão
para as línguas estrangeiras. E me fez pensar um pouco no Fanon, discutindo a maneira como os colonizadores dizimaram, né, as culturas de seus países colonizados, começando pela língua, dando apagamento, né, fazendo um apagamento na língua de seus colonizados. Então, eu gostaria um pouco de conhecer um pouco melhor seu trabalho e, a partir disso, elaborar algumas outras perguntas, se possível. Ah, Obrigada. tá. Uau. Eu é que agradeço com essa pergunta que me coloca entre a espada e a parede, mas eu me salvo. Michele, né? É isso, né? Seu nome, né? Sim, Michele. Tá. Michele, o meu trabalho ele é reflexo da minha história, né? Da minha trajetória, daquilo que eu fui ensinado. Eu nasci num período muito estranho. Eu, eu vivo dizendo, eu nasci no 9º ano de guerra, eu nasci 9 anos depois da independência, né? E que foi praticamente o 9º ano de guerra civil. Então, meu pai não gostava muito de assistir noticiário, gostava de fazer filho. E acabou fazendo 8. Pois é muito filho. É filho para todo dia da semana. Enfim, porém, nesse período de guerra civil, a vida estava muito difícil, porque o país estava em guerra e as famílias fugiam do interior para a capital. E na capital a vida começou a ficar muito cara. Para você ter ideia, eu vivo dizendo, esse é um recado para você que é estudante. Se vocês vivessem, ainda que por minutos, porque muita gente passa lá fora para se formar, eu acho que muitos professores, muitas instituições acadêmicas hoje seriam valorizadas do jeito como elas precisam ser valorizadas. Eu digo isso porque o ensino médio na altura as pessoas tinham que pagar e às vezes chegava a 400, 500 dólares, ensino público médio, por conta de toda aquela crise da guerra civil e tudo mais. E o meu pai tomou uma decisão difícil de me enviar, porque foi contra a minha vontade, para ir fazer o ensino médio no interior. Foi difícil. Eu chorei, eu lembro que nessa altura eu disse, nossa, pai, por que você quer me matar? Por que você não me mata em casa? Coloca um veneno e logo acaba comigo. Mas como eu fui educado, como muitos de nós fomos educados, que a decisão do pai e mãe é indiscutível, eu obedeci. Fui para essa cidade chamada Malange, fiz o ensino médio. Depois que terminei o ensino médio, mandei na altura, não havia telefone, mandei uma carta para meu pai, terminei o ensino médio, meu pai me disse, olha, vai para outra província fazer a faculdade. E fui nessa província, eu lembro-me que, sabe onde é que era uma faculdade pública, né, administrada por padres, e nesse período foi um período muito interessante da minha história, porque eu não tinha onde morar e partilhava uma garagem abandonada. Pois é, isso mesmo. Pensa você, Michele, chegar numa cidade para fazer a faculdade, tem a sua família, ainda por cima morar sabe aquela casa que foi destruída pela guerra e só sobrou a garagem no meio do mato? Pois é. Eu partilhava com um colega meu chamado Gilberto Guedes, né? E inclusive os nossos colegas da faculdade apelidaram aquela garagem de Castelo do Drácula, né? Porque quando tocava 17, 18 horas, nós tínhamos que estar dentro, porque era no meio do mato e não tinha energia elétrica, nem vela muitas das vezes nós tínhamos para estudar, e o que nós estudávamos era colocar algodão com óleo num prato e colocar fogo, é assim que nós estudávamos.
partilhávamos uma cama de solteiros, dormíamos no lando, os bichos faziam festas em nosso castelo do Drácula, e mesmo assim nós tínhamos que acordar todo dia para ir para a faculdade. Então, essa experiência, aliás, foi nesse período que eu comecei a escrever o meu primeiro livro. Então, eu senti a necessidade de dizer assim, eu preciso levar a esperança para muita gente. Preciso começar a escrever, eu preciso começar a anotar as minhas experiências. Comecei a escrever. Depois desse período, eu comecei a trabalhar com ONGs. Me envolvi em organizações não governamentais. Não, antes fundei uma organização de jovens, porque eu queria, mesmo estando naquela situação, mesmo passando por dificuldades, eu queria também contribuir, queria amenizar a dor de muitas outras crianças órfãs, pessoas que foram afetadas pela guerra, e comecei a trabalhar com ONGs. Meu trabalho foi crescendo, comecei a criar parcerias com a Unicef, com a Cruz Vermelha, com o Conselho Dinamarquês para Refugiados, e fui crescendo. E depois que eu cresci, eu acabei abraçando um projeto que era de combate à cólera, que estava tirando muitas vidas em Angola. Me envolvi, e o meu trabalho me levou a ocupar um cargo político, que era assessor de um governador. E na altura eu disse, bem, eu acho que no governo eu vou ajudar. Me enganei. Entrei para a política e não estava dando certo, porque às vezes a gente tem a ideia de que estando na política a gente vai ajudar. E a gente, às vezes, eu me enganei. Era estando fora que eu ajudava muito mais. Acabei abrindo mão da política e decidi trabalhar com a literatura e sair viajar pelo mundo, partilhar experiências, falar sobre a África, falar sobre o meu trabalho, levar um pouco de esperança, amor e energia africana. Nessas viagens conheci o Brasil, me encantei com o Brasil, senti que o Brasil tinha algo de diferente que muitos países, que era impossível encontrar em muitos países. E ao mesmo tempo senti a necessidade de contribuir, porque eu percebi que havia um olhar totalmente equivocado sobre a África como sendo país, a África onde o trabalho da mulher é desconhecida, a África onde, inclusive, eu fui em escolas e levava fotos dos países africanos que visitei e as crianças ficavam assim, isso é África, coisa é em África. Mas eu pensava que em África só tem capim, só tem mata, só tem não sei lá o quê. Enfim, mesmo na era da tecnologia, a ignorância ainda impera, né? A informação ainda impera. Então, percebi que havia necessidade de eu contribuir, até porque os africanos foram fundamentais na construção de toda a América Latina. E quando você vai para o Uruguai, quando você vai para o Chile, quando você vai para muitos outros países, você percebe que não se sabe, tem países que não se sabe nada sobre a África. Eu fui para o Uruguai, fiquei triste, mas no sentido, puxa, preciso fazer alguma coisa. E é isso que a gente vem fazendo. É isso que me motiva a estar no Brasil, porque eu entendo que o Brasil é um país estratégico na América Latina para trabalhar essas questões, né? Até porque, verdade se diga, o Brasil está muito mais avançado. O Brasil não, vou dizer até São Paulo, né? Falar do Brasil fica meio... Falar de São Paulo. São Paulo está muito mais avançado nessas questões do que muitas outras cidades, então há uma necessidade de continuar esse trabalho. Me sinto praticamente bem. Algumas pessoas até me dizem assim, nossa, João Pedro, você se formou em psicologia, você é escritor, você é palestrante e tal, você é editor. Michele, tem um trabalho que é muito mais amor do que propriamente lucro financeiro. A gente faz por amor, porque o interesse por conquistar riqueza é para muitos, mas o interesse para legar à humanidade valores,
sítios, cultura, sabe? Aquilo que não tem preço é puramente para muito poucas pessoas. Mas é uma missão que faz total diferença nesse mundo que é inteiramente capitalista, né? Que cada vez mais impera o capitalismo. E a cultura, a literatura vai sendo deixada de lado. Então, a nossa missão é muito grande. Eu sinto que era necessário estar aqui. Eu estou muito feliz com o trabalho que eu venho fazendo. Né? Eu tenho contribuído muito na transformação de muitas pessoas, na mentalidade de muitas pessoas. Tenho levado experiências muito boas, transformadoras. E isso é que me agrada, é isso que me faz feliz, é isso que me deixa bastante satisfeito. Então, este sou eu, morando no Brasil já tem São Paulo 5 anos. Né? Atualmente, eu me formei em psicologia, mas eu não gosto muito de ficar em salas fazendo consultas, então prefiro fazer congressos, conferências, palestras, e ao mesmo tempo eu venho desenvolvendo o projeto Literáfrica, que para além de ser uma instituição que promove a literatura africana, ela também divulga autores africanos, ela edita livros de autores africanos, e ela acaba também sendo fundamental porque nós em África, ainda em muitos países africanos, editar um livro, publicar um livro é um tanto quanto difícil. Então, através da Literáfrica, nós temos conseguido, de alguma forma, ajudar muitos autores da nova geração a se manifestarem através das suas obras literárias. Então, Michelle, uma apresentação longa, mas eu acho que foi necessário partilhar essa experiência, porque eu acho que o mundo e essa pandemia que a gente vem vivendo vem reforçando cada vez mais a necessidade de nós partilharmos a nossa história, para que as pessoas percebam que há uma necessidade de valorização da vida, que há uma necessidade de valorização do outro, que há uma necessidade de valorização daquilo que você tem hoje, né? Então, é isso aí, pessoal. João. Michelle, respondi? Sim, sim, muito obrigada. Foi ótimo, uma apresentação longa e encantadora e me fez também, né, pensar várias coisas. É uma história bonita, uma história de luta, uma história que toca, que emociona e também que desperta curiosidade, né? Espero um dia poder sentar e poder conversar mais. Muito bom esse espaço. E aí eu gostaria de perguntar para finalizar, para não ficar aqui só, né, tomando o monopólio da fala, que eu Tá, gostaria mas de sim, termina. Desculpa. se você tem lido produções brasileiras, se você conhece e tem buscado conhecer, né, produções e escritos, autoras e autores brasileiros que se encaixam, que conversam com o seu projeto do Literática. É isso, não vou perguntar mais nada, tá? Fica para a próxima. Obrigado. Eu tenho lido, sim. Tenho lido, tem sido uma experiência muito boa, até para conhecer também esse intercâmbio literário entre Brasil, Angola, Brasil e África é muito interessante. Aliás, a gente vem trabalhando nisso. E um dado muito interessante, Michele, é que a Literáfrica também já ajudou muitos brasileiros a publicar livros. Né? Autores que tinham dificuldades e que a gente viu a necessidade de ajudar. Olha só que interessante. É um intercâmbio que a gente quer reforçar ainda mais. Queremos que cada vez mais o africano tenha contato com a literatura brasileira, porque sabe-se muito, a gente consome muito a literatura brasileira, mas ainda falta muito pouco, assim como o brasileiro consome muito pouco a literatura africana, mas a gente vem fazendo esse trabalho, sim, criando esse intercâmbio, essa relação, né, com autores brasileiros. Mas é isso aí, pessoal. Talvez eu não seja... vou aproveitar antes que eu me esqueça, porque eu me esqueço muito. Vocês podem também acessar o meu Instagram, tá? Lá vocês podem tirar dúvidas, podem mandar mensagem. Eu vou deixar nos comentários
o meu Instagram, vou deixar também nos comentários no site da Literáfrica. No site da Literáfrica você pode se inscrever e sempre que a gente publicar uma matéria em relação à África, você recebe por e-mail. É muito interessante, vale a pena também. Tá bom, Michelle? Ellen? Muito obrigada, João. Eu fico gratíssima. Tem várias manifestações aqui de agradecimento do pessoal para você. E é isso, eu que na verdade agradeço, porque às vezes, se você pegar 10 anos atrás no Brasil, o que eu ouvia na formação de professores com bastante frequência era o seguinte: a gente não tem material. Hoje tem um monte de material na internet, mas que na verdade não se tem necessariamente a origem. E aí, quando o João tem um trabalho como esse, se inscrevam, a gente já colocou ali nos comentários, mas vai reforçar de novo a hora que subir o vídeo, né, para o YouTube. É importantíssimo, porque vocês vão saber exatamente a origem, vão poder comunicar e não tem desculpa para dizer, não tem material para trabalhar com cultura africana, né? Acabou a desculpa, e aí a gente tem uma pessoa que pode apoiar também e com bastante qualidade, João. Só tenho a te agradecer mais uma vez, tá? E dizer que foi maravilhoso te ouvir. Mais alguém, pessoal? Podemos encerrar e liberar o professor João? Agradeço. É isso mesmo, João, só agradecimentos, viu? Então é isso, pessoal. Fiquem bem, um grande abraço, cuidem-se. Vou passar para as palavras finais do professor. Palavras finais. Aí você pegou. Fiquei tão emocionado com esse agradecimento que eu estou lendo aqui. Uau. A Natália perguntou qual é o outro autor que eu citei, né? Pessoal, todos esses autores que eu... Dog Murras, falei de Dog Murras, falei de Dog Murras, falei de Marcial Macome, Praxequiri Abelardo, falei de Alexandre Bioa. Todos esses autores estão no site da Literáfrica, tá bom, pessoal? Tem aí uma livraria, nós temos a livraria africana lá, então você pode ter acesso a todos esses autores. Eu queria finalizar talvez encerrar com uma poesia. Tá? Eu acho que é um bom momento. Uma poesia que eu leio muito quando estou triste, né? E essa poesia diz o seguinte: é renascimento. Tal como o sol renasce depois de uma tempestade. Renasce o dia, renasce a pátria. Vida já renasce. Novas responsabilidades, possibilidades que se abrem, individualidades. Algum dia, pois renasce de todos, por todos e para todos. Renasce a filosofia por igualdade, pela liberdade e para a pluralidade. Tal como o sol renasce depois de uma grande tempestade. Renasce a estrutura, fartura futura de todos, por todos e para todos. Das cinzas da dor, construímos uma alma nova.
das lágrimas, o rosto feliz, tal como o sol renasce depois de uma tempestade. Renasce das tormentosas águas. Um povo que um dia foi, que é e sempre será África. Um beijo no seu coração, muita paz, muito amor e muita felicidade. Gratidão Falou? mesmo, viu? Parabéns. Obrigada.